o mês da primavera. E aí esse é o nome da campanha que alerta para os cânceres que atingem o aparelho reprodutor feminino. Para vocês terem uma ideia disso, cerca de 30 mil brasileiros recebem todos os anos o diagnóstico de algum câncer ginecológico. Então é claro que a gente abre espaço aqui para esse assunto importante no nosso quadro Isso é Sintoma de Roda a Vinheta. E hoje a nossa colunista maravilhosa, doutora Vanúzia Miranda, trouxe um reforço, a médica oncologista, doutora Dalva Arnaud. Boa tarde, doutora Dalva. Seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. É muito prazer estar aqui com vocês, agradecendo essa oportunidade de a gente falar sobre o Setembro em Flor. Doutora Vanúzia, dei primeiro boa tarde para as visitas. Boa tarde. Com certeza, mas essa visita merece todos os primeiros. Boa tarde, assim. Boa tarde, prazer grande estar aqui na companhia de Dalvinha. Eu acho que ela tem muito a acrescentar para nós também. Meninas, né, a gente, quando fala em câncer, né, a gente escuta muito falar em câncer de colo de útero. Inclusive, esse assunto vai ser debatido, mas em outro programa específico, porque aí a gente fala especificamente sobre ele, tá? Sim. Mas vamos falar sobre esse silêncio que muitas vezes envolve o câncer. Vamos começar assim, doutora? Sim. Realmente, a maioria dos cânceres, eles costumam ser insidiosos, silenciosos. Então, por isso que a gente preconiza a atenção e conscientização para um rastreio, para uma disciplina de exames, para consultas ao ginecologista. Essa disciplina tem que existir. E eu estava conversando ali com a doutora Dalva, independente de você ser jovem, porque cânceres, eles não atingem apenas os jovens, como é comum ao caso do colo uterino, por exemplo. Mas as mulheres acima de 50 anos são vítimas de cânceres ginecológicos e câncer muito importantes e que também trabalham silenciosamente, evoluem silenciosamente, como é o caso do câncer de ovário, endométrio, tubas. Então, a gente chama a atenção para esse grupo em especial, para que essa disciplina, para que esse rastreio seja realizado também nessa faixa etária. Agora, doutora Dalva, vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco. Eles existem com relação aos cânceres? Sim. Só acrescentando um pouco na palavra de Vanúzia, quando você fala em 30 mil mulheres diagnosticadas anualmente com câncer de tumor ginecológico, né, a gente tem que destacar, infelizmente, quase 17 mil mulheres têm o câncer de colo de útero. E isso, para nós oncologistas, né, e eu estava conversando com Vanúzia, é muito preocupante. Porque é um tumor, é um câncer prevenível, né? Onde a precocidade de diagnóstico, de uma forma geral, quando a gente fala no câncer, é onde a gente salva vidas. Né? E ainda a gente está se deparando com mulheres com câncer em uma fase avançada. Né? E intrinsecamente a gente está relacionado a possibilidade, as chances. Hoje, a partir de 2014, né? E para os meninos 2017, né? A existência de uma vacina. Sim. Né? E que a ideia do grupo, né, do grupo brasileiro e no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né, é a gente chegar a uma abrangência de mais de 80% vacinadas. E o que aconteceu na prática? Né? Nós tivemos primeira dose nas meninas, chegamos a 70%, mas a segunda dose caiu vertiginosamente para 40%. Isso é preocupante, porque é a forma a longo prazo da gente dizer que a gente vai conseguir ter uma geração sem câncer de colo de útero. Né? E aí a gente não pode esquecer dos outros tumores. Né? Câncer silencioso, como o câncer de ovário. E uma das coisas que a gente precisa enfatizar, Fernanda, é que hoje parece que só existe uma patologia, é o Covid. Sim, verdade. Então, tem muita gente chegando, e aí eu vou dizer SUS, né? Porque é uma realidade nossa, né? Eu tenho mais de 28 anos de Laureano, então uma vivência razoável, né? Mas que nós temos nos deparado todos os dias com câncer localmente avançado. Nossa. Né? Todos os dias é o nosso... Por quê? Há uma dificuldade e com a história do Covid, as coisas ficaram mais difíceis, principalmente para aquelas pessoas carentes. Né? Então, essa é uma preocupação.
Em relação a fatores de risco, né? Se a gente for pensar câncer de endométrio, que é uma das coisas que a gente estava discutindo, né? Obesidade, né? Meus pacientes perguntam assim, eu preciso comer melhor porque eu tenho câncer? Não. Nós precisamos ter hábitos saudáveis. Quando a gente fala em hábitos saudáveis, a gente está englobando todas as pessoas. Não preciso ter um câncer para eu mudar. Talvez seja ele para eu poder melhorar mais ainda, mas eu tenho que buscar hábitos saudáveis. E nesse contexto, por exemplo, câncer de ovário, nós temos cerca de 10% tão, digamos assim, de forma hereditária. Nossa. Você consegue. Como câncer de mama, menos de 10% estão relacionados à hereditariedade. Mas se a gente for pensar, nós temos 90% que não são essas causas. Né? E temos tratamentos inovadores, sem dúvida, mas o que a gente quer é buscar cada vez mais a precocidade no diagnóstico, porque é a forma de a gente poder salvar as mulheres. Verdade. E eu digo, né, muito, os homens também fazem parte desse contexto, porque é preciso que haja um estímulo, né, de busque. Né? Quando a gente vai ver um estudo que teve agora no Brasil, onde nós nos deparamos ainda com quase 50% das mulheres achando que o Papa Nicolau não tem sua vantagem. Ou, né? 20% ainda desconhecendo o valor do Papa Nicolau. E 20% ainda achando e acreditando que esse é vergonhoso. Você é um ginecologista para fazer Papa Nicolau, né? Ainda é um tabu. Ou seja, tem muito a se avançar, sobretudo em conhecimento, informação. Em conscientização. E esse é o nosso papel aqui também, não é? A gente está vendo uma imagem aqui nos bastidores, me dá em tela cheia ali, né, doutora Vanúzia, de câncer, a doutora Dalva falou de câncer de ovário Câncer agora de há pouco, ovário. né? E essa seria a imagem. De início, a gente tem formações císticas, de uma maneira geral, após os 50 anos de idade, uma mulher em pós-menopausa apresentando formações tumorais, aumentos de volume ovariano, é preciso prestar muita atenção ao tipo, da característica desse aumento, ao avanço na evolução. Toda tumoração de avanço súbito, de crescimento súbito, merece realmente uma atenção mais específica para o caso. Então, são mulheres que, como o Dalva falou, além de ter uma clínica, ela tem uma história hereditária. Geralmente, o câncer de ovário também está ligado a essa raiz hereditária, né? E tudo isso, quando a gente fala em todos esses cânceres ginecológicos, a consciência principal é de que você precisa ter uma rotina, uma disciplina de exames preventivos a cumprir. E são exames básicos. Dalva falou, Papa Nicolau. Papa Nicolau é um exame super acessível, ainda preconizado em todo o país e muito eficaz. A colposcopia, ela também se alia à citologia, de modo que favorece um diagnóstico precoce de câncer de vagina, câncer de colo e o câncer de vulva, que pode ter o seu grupo mais jovem, mas as mais idosas podem e desenvolvem cânceres de vulva também. A gente vai falar especificamente sobre eles já. A doutora Dalva vai tomar uma água para a doutora Dalva e para a doutora Vanusa, viu? Praguinha, um cafezinho, um chazinho que as meninas quiserem. Daqui a pouquinho elas voltam. A gente vai detalhar um pouco mais sobre esse assunto, sobre os sintomas. Eu tenho que você mandar sua pergunta para cá também, 98893-3999. Se a gente consegue pelo menos fazer umas 3 perguntinhas rapidinhas, porque hoje o programa é curtinho. Agora, ó, eu vou falar sobre plantas, tá? Daqui a pouco